111 Sword Golf Magic. Capítulo 541 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. E então, começou o longo processo de reformar completamente sua rede de caminhos de mana. Por enquanto, Shang decidiu manter sua antiga rede inalterada. Em vez disso, ele adicionaria uma segunda rede conectando-se à primeira. Assim, ele ainda poderia usar todos os seus ataques sem ter que descobrir quais caminhos de mana ele precisaria exatamente no futuro. Então, quando ele entendesse todos os seus caminhos de mana para todos os estados, ele deletaria a rede antiga e usaria apenas a nova. Mas, por enquanto, ele manteria os dois. Shang começou a lançar o feitiço de Kalen. Fazia vários anos desde que ele o lançou pela última vez, e ele estava um pouco sem prática, mas levou apenas algumas horas para voltar ao ritmo. Depois disso, Shang começou a realmente mudar seus caminhos de mana. A primeira vez que ele fez isso, ele estava muito nervoso. Afinal, um erro pode basicamente prejudicá-lo permanentemente. Por causa disso, ele checou 3 e 4 vezes cada feitiço que estava prestes a lançar. Quando ele terminou o primeiro feitiço, Shang sentiu uma sensação de queimação vindo de seu dedo médio direito. Neste momento, um novo caminho de mana estava se formando dentro de seu dedo, e Shang de repente sentiu como se todo o seu corpo tivesse sido jogado na água gelada. O olho direito de Shang fechou pela metade. Ele respirou fundo. Seus ombros afundaram. Pela primeira vez em mais de 60 anos, Shang se sentiu cansado. Pela primeira vez em muito tempo, Shang queria dormir. Nos próximos segundos, Shang quase parou de pensar. Foto. Então, de repente, ele chamou a atenção. Todo o calor voltou e o cansaço desapareceu. Era como se nada tivesse acontecido. Shang olhou com interesse para seu dedo e viu o novo caminho de mana. Com certeza, criar um novo caminho consome uma quantidade enorme de mana. Este pequeno caminho de mana precisava tanto do meu mana que eu senti como se estivesse prestes a morrer de hipotermia, embora claramente não fosse o caso. Então, Shang respirou fundo enquanto comparava o tamanho desse pequeno caminho de mana com os muito maiores que ele precisaria construir. Estou essencialmente brincando com as reservas de energia do meu corpo. Não posso fazer nada equivalente de toda a mana dentro do meu corpo. O feitiço está essencialmente agindo como um envenenamento de Darkness Mana. Se toda a minha mana se esgotar enquanto o envenenamento ainda não foi resolvido, eu morrerei. Isso significa que tenho que criar os caminhos de mana lentamente e em pequenas rajadas. Não consigo criar um caminho de mana inteiro com um feitiço. Felizmente, não preciso criar um completo com um único feitiço. Posso simplesmente criar 10% de um caminho de mana e depois criar outros 10%. O processo em si não é perigoso. Só é perigoso se eu ficar impaciente ou cometer um erro durante os cálculos. Desde que eu siga as regras e o protocolo, não haverá problema. Acho que é um pouco como dirigir. Meio fácil, mas um erro pode ter consequências devastadoras. Shang sentou-se e calculou sua próxima mudança. Depois de verificar tudo, de novo, Shang executou o segundo feitiço. Um novo caminho de mana apareceu no dedo médio direito de Shang, mas parou de crescer na metade do caminho. Padan 0,1 em comparação com a primeira vez, Shang se sentiu um pouco exausto, mas não cansado. Ele se sentiu um pouco frio, mas não congelando. Isso é muito mais fácil. Certo, próximo. Shang criou o próximo caminho de mana. E o próximo. E o próximo. Depois de um tempo, a mente de Shang voltou ao seu estado de rotina, mas comparada a antes, Shang ainda era extremamente cuidadoso. Sempre que percebia que não estava verificando tudo detalhadamente, seu olho direito se arregalava e ele se obrigava a verificar tudo novamente. Ele não podia se permitir tornar-se complacente na rotina. Isso era diferente do treinamento. No treinamento, Shang essencialmente não podia dar um passo para trás acidentalmente. Ele sempre dava um passo à frente, mesmo que alguns passos não fossem super bons. Mas se Shang cometesse um erro aqui,
ele estaria explodindo seus próprios miolos. Muito tempo se passou. Shang ainda não tinha ideia de quanto tempo ele havia saído do reino da tempestade, mas sabia que fazia muito tempo. E neste dia, Shang alcançou seu primeiro posto de controle. Shang respirou fundo e inspecionou todos os seus caminhos. Nesse momento, inúmeros canos desconectados percorriam seu corpo. Se alguém olhasse para uma árvore e retirasse o tronco e os galhos conectados diretamente ao tronco, poderia ver como era o corpo de Shang agora. Era essencialmente uma confusão de pequenos tubos levando a lugar nenhum nas bordas de seu corpo. Os caminhos de mana específicos do estado da Grande Espada estão concluídos. Então, Shang se concentrou no restante de seu corpo. Agora, preciso criar toda a estrutura básica necessária para cada estado. Isso vai levar muito tempo. Os caminhos de mana que Shang havia colocado eram insanamente numerosos. Shang adivinhou que ele provavelmente estava em mais de 1 milhão, e Shang precisou de vários minutos para apenas um. Mas a estrutura básica era ainda mais louca. Shang não precisaria criar tantos caminhos de mana, mas eles precisariam ser insanamente estáveis e grandes, o que exigiria ainda mais mana. Shang sabia que estaria jogando com sua vida se decidisse criar mais de 10% de um caminho de mana médio com um feitiço. E os grandes levariam ainda mais tempo. Bem, pelo menos eu só tenho que fazer isso uma vez, Shang pensou. Terei que fazer os caminhos individuais para todos os 4 estados, mas preciso criar a estrutura básica apenas uma vez. É melhor criá-lo agora. Shang já estava isolado há muito tempo e agora estava prestes a criar toda a estrutura básica para seus caminhos de mana, o que levaria muitos anos. No entanto, não importava. Shang sabia desde o início que forjar um novo caminho era extremamente difícil. Se o caminho do guerreiro fosse mais poderoso, Shang provavelmente poderia simplesmente pedir alguém para criar um plano de caminhos de mana para ele e deixá-lo ser concluído por outra pessoa em apenas alguns anos. O que precisava de décadas de treinamento e planejamento dedicados de Shang agora levaria apenas um pouco mais de um ano para os guerreiros no futuro. Embora aperfeiçoar as técnicas de alguém fosse o processo mais demorado para todos os guerreiros, esta era na verdade a parte menos demorada para Shang. Planejar e recriar os caminhos do mana levou muito mais tempo do que aperfeiçoar suas técnicas. Mas Shang estava disposto a fazê-lo. Sword Golf Magic. Capítulo 542 finalmente pronto. Shang disse em voz alta enquanto caía de costas. Demorou muito. Ele pensou enquanto sua mente relaxava pela primeira vez em muito tempo. No entanto, Shang também não conseguia parar de olhar para seu trabalho finalizado. Uma rede intrincada, mas muito lógica, de caminhos de mana interconectados estava agora dentro de seu corpo. Em comparação com o crescimento caótico dos caminhos naturais de mana, os novos eram muito retos e muito ordenados. Comparar os caminhos naturais de mana com os novos seria como comparar a rede de raízes de uma árvore com uma rede de encanamento. Um era obviamente muito mais fácil de entender e organizado do que o outro. Além disso, a nova rede de caminhos de mana foi projetada para facilitar as mudanças no futuro. Shang poderia simplesmente remover um e adicionar outro sem precisar alterar nenhum outro caminho de mana. Claro, a antiga rede de caminhos de mana ainda estava dentro do corpo de Shang, e ele ainda a usava para qualquer coisa que não fosse seu grande estado de espada. Infelizmente, a necessidade de manter ambas as redes ativas o tempo todo enfraqueceu consideravelmente as reservas de Shang. Assim como ele havia previsto, Shang agora tinha apenas cerca de 50% de seu poder anterior. Mas isso não significava que ele era mais fraco do ponto de vista da força de batalha. Enquanto todo o seu corpo se movia mais devagar e batia mais leve, a capacidade de Shang de acelerar e se adaptar a qualquer tipo de movimento era insana. Alguns dos movimentos de Shang tornaram-se tão bizarros que alguém poderia até pensar que algumas leis fundamentais da física simplesmente não se aplicavam a ele. Por exemplo, Shang poderia balançar com toda a sua força para a direita, mas no meio do golpe, sua espada moveu-se repentinamente na direção oposta na mesma velocidade.
Era como se a inércia não existisse. A maneira como isso funcionou foi na verdade a explosão repentina de mana. Se alguém imaginasse Shang atacando um explosivo, não ficaria surpreso quando a espada de Shang disparasse repentinamente na direção oposta após detonar o explosivo. Mas se alguém imaginasse o mesmo movimento sem o explosivo, pareceria muito antinatural. Isso porque a força explosiva estava dentro do braço de Shang invisível a olho nu. Ainda mais, como os músculos de Shang não precisavam sacrificar seu próprio poder para atingir a densidade de mana necessária para realizar um ataque poderoso, a aceleração de Shang também era incrivelmente rápida. Enquanto a velocidade máxima dos ataques de Shang era mais lenta do que antes, seus ataques atingiram sua velocidade máxima várias vezes mais rápido do que antes. Por exemplo, um foguete espacial foi mais rápido que uma bala. Se o foguete tivesse que acelerar do zero, levaria alguns segundos para percorrer 1 quilômetro. Uma bala não precisaria de tanto tempo. Mas se a corrida durasse 1000 quilômetros, e mesmo que a bala pudesse percorrer essa distância, a bala perderia a corrida com uma diferença tremenda. O foguete espacial era a estrutura antiga de Shang, enquanto a bala era nova. Não era mais fraca ou melhor. Foi apenas diferente. Mas o importante é que esse aspecto diferente só seria assim por um período de tempo limitado. Eventualmente, quando Shang alcançasse o quinto reino, ele se livraria de todas as desvantagens de ambas as estruturas e manteria as vantagens de ambas. Mas até então, Shang precisaria lutar com seu quadro atual. Depois de um tempo admirando sua nova estrutura de caminho de mana, Shang se levantou e se concentrou na etapa final. Agora, eu preciso compreender exatamente o que eu me impedi de compreender antes. Shang agarrou Sword e executou alguns golpes de prática. Ao usar seus novos caminhos de mana, ele sentiu que as oscilações se tornaram tão fáceis como nunca antes. Não houve movimentos estranhos. Era como se seu corpo tivesse sido criado especificamente para realizar esses movimentos. Era como se ele tivesse nascido para atacar assim. Balançar sua espada nunca foi tão bom antes. Foi quase mágico. Era quase como se sua espada fosse parte de seu corpo. Shang esperava estar fora de prática depois de não lutar por tanto tempo, mas ele estava completamente enganado. Na verdade, seria difícil para Shang não realizar seus ataques perfeitamente. Enquanto ele tinha que se concentrar ativamente em realizar seus ataques perfeitamente antes, os ataques agora eram lançados perfeitamente por conta própria. Shang só tinha que balançar sua espada da maneira mais confortável, e essa maneira sempre era a maneira perfeita. Padan 0v1 era como duas peças de um quebra-cabeça se encaixando. Era como um quadrado entrando em um buraco quadrado. Era como uma tampa de garrafa entrando em uma garrafa. Ele se encaixou perfeitamente. Os ataques e o corpo de Shang foram feitos um para o outro. Pela primeira vez em muito tempo, o sentimento de perfeição voltou a Shang. Shang sentiu esse sentimento quando completou seu caminho verdadeiro muitos anos atrás, e agora ele estava sentindo o mesmo sentimento novamente. Foi simplesmente perfeito. É tão fácil, Shang pensou enquanto sua espada se movia quase sozinha. Na verdade, como o corpo de Shang estava agora mais fraco, sua já pesada grande espada deveria ser ainda mais difícil de balançar. No entanto, simplesmente não era. Na verdade, foi muito fácil balançar. Ainda mais, o corpo de Shang na verdade não era tão lento quanto ele havia previsto. Na verdade, foi ainda mais rápido. Mas isso não deveria ser possível, certo? Seu corpo deveria estar mais fraco, e definitivamente estava mais fraco. Então, como seu ataque poderia ser ainda mais rápido? Enquanto Shang continuava balançando sua espada em transe de admiração, o mundo a seu redor parecia se transformar. Shang lentamente começou a sentir uma certa aura aparecer ao seu redor. Parecia ele mesmo. Sim, aconteceu. Quando Shang balançou sua espada novamente, ele sentiu o ambiente se mover com ela. Depois de mais alguns golpes, o olho direito de Shang se arregalou. Entendo. Então, Shang parou. Por um tempo,
Shang fechou o olho direito e organizou seus pensamentos. Ele o havia compreendido. Ele finalmente compreendeu exatamente o que um guerreiro normal precisaria para alcançar o quinto reino. E com essa compreensão também veio o conhecimento de por que seus ataques eram tão rápidos. Se alguém considerasse compreender um caminho verdadeiro como um conceito de nível 1, compreender essa coisa que os guerreiros precisavam para alcançar o quinto reino seria considerado um conceito de nível 2. Um Peakyug Mage que conhecia um conceito de nível 2 era muito mais poderoso do que um Peakyug Mage que conhecia apenas um conceito de nível 1. E a mesma coisa aconteceu no caso de Shang. Aperfeiçoar minhas técnicas representa aperfeiçoar sua existência, pensou Shang. A mão esquerda de Shang soltou sua grande espada, o que era incomum. Shang sempre usou as duas mãos em seu grande estado de espada. O olho direito de Shang se fechou e ele se virou para frente. Balançar uma espada tão grande com apenas um braço seria desajeitado e pesado para Shang. No entanto, o mundo ajudou a empurrar a espada de Shang para frente. No final, Shang completou um golpe suave com apenas uma mão. Meu controle perfeito sobre o ataque me permite pegar emprestado o poder da mana ao meu redor. É como uma mão adicional empurrando minha espada por trás. Ele não pode brandir a espada sozinho, mas definitivamente pode torná-lo mais forte. Então, Shang sorriu. É isso, hein? Este é o poder do quinto reino normal. Nada mal. Não sei se outros guerreiros já compreenderam isso na minha ausência, mas acho que ainda devo dar um nome a isso. Mesmo que já tenha um. De certa forma, estou impondo minha vontade ao meu redor, fazendo com que meu ambiente cumpra minhas ordens. Então, acho que vou chamá-la de Impose. Sword Golf Magic. Capítulo 543. Shang tentou Impose mais algumas vezes e ficou ainda mais familiarizado com ele. Impose aumentou bastante seu poder, e até permitiu que Shang balançasse sua grande espada com apenas um braço. Era quase como se ele estivesse balançando sua grande espada como sua espada longa. Quando Shang teve esse pensamento, ele parou de repente. Eu posso balançar minha grande espada como minha espada longa? Shang pensou enquanto coçava o queixo. Quero dizer, ele definitivamente se move mais rápido do que antes. De certa forma, minha grande espada agora pode se mover quase tão rápido quanto minha espada longa, o que é impressionante. No entanto, realmente não parece mais uma grande espada. Se eu precisar de velocidade, usarei um estado diferente. Eu me pergunto, existe uma maneira de usar o Impose de uma maneira diferente? Shang pensou enquanto olhava para sua grande espada. Shang fechou o olho direito e se concentrou nos arredores. Depois de praticar por um tempo, Shang pôde sentir como sua mente movia o mundo ao seu redor. Enquanto ele balançava sua espada, ele simplesmente queria que o golpe tivesse mais poder, e era por isso que o mundo estava essencialmente empurrando a grande espada para frente. Shang testou algumas coisas e descobriu que também poderia fazer o mundo se reunir em sua grande espada. Foi uma sensação meio estranha. Era como se toda a mana nos arredores se reunisse em torno da grande espada, fundindo-se com ela. Quando Shang tentou balançar sua grande espada novamente, ele mal conseguiu movê-la. Era como se tivesse se tornado muitas vezes mais pesado. Com certeza, isso parece mais com uma grande espada. No entanto, não deve ser tão pesado. Então, Shang desejou que parte da mana do mundo deixasse sua espada. Depois de deixar Sword, o mana no mundo agora pode ser usado para aumentar o poder do golpe de Shang novamente. Posso usar os dois ao mesmo tempo, mas só tenho uma quantidade finita de mana ao redor. Depende de mim como eu uso. Shang tentou mais alguns swings com diferentes usos de Impose e finalmente chegou a um resultado que o deixou satisfeito. 50 e 50, pensou Shang. Eu uso metade do mana para aumentar o peso da minha grande espada e uso metade para empurrá-la para frente. Meu ataque se moverá mais lentamente do que se moveria com minha antiga estrutura de caminho de mana, mas ainda é bastante rápido. No entanto, o poder dos meus ataques provavelmente é o dobro da força do meu próprio framework se usar o Impose dessa forma. Troco um pouco de velocidade por um tremendo aumento de potência.
Parece adequado para o meu grande estado de espada. Depois de balançar mais algumas vezes, Shang finalmente terminou de treinar seu grande estado de espada. Um segundo depois, a espada começou a queimar com fogo negro e Shang a balançou para o lado. Espada se transformou em um sabre. Depois disso, Shang experimentou em pose enquanto usava seu sabre. O resultado foi misto. Isso meio que funciona um pouco, Shang pensou com uma carranca. Ele tem apenas cerca de 30% de sua potência normal. Talvez um pouco mais. Isso definitivamente aumenta um pouco meu poder, mas não é nem de perto comparável ao meu grande estado de espada. Acho que posso aumentar a velocidade do meu sabre para o mesmo nível que estava com a minha antiga estrutura de caminho de mana, mas o poder será um pouco mais fraco. No entanto, isso já é melhor do que eu esperava inicialmente. Ainda tenho a aceleração repentina e os movimentos ágeis do meu novo quadro. Então, apesar de tudo, minha força de batalha aumentou, mesmo que eu não esteja em meu grande estado de espada. Mas agora a questão é: se Impose pode exibir algum poder em meus outros estados, o que acontecerá com meu estado da grande espada quando eu aprender Impose para meu estado saber? A potência aumenta de 100% para 100% mais 30%. Será que fica em 100%? Pode haver um tremendo potencial oculto no aperfeiçoamento de vários caminhos. Então, Shang franziu as sobrancelhas. Na verdade, eu me lembro de Helon dizendo que era preciso compreender dois conceitos antes de chegar ao reino dos altos magos para ser elegível para o cargo de supervisor assistente. Isso significa que compreender vários conceitos antes de um avanço provavelmente pode aumentar o poder de alguém em um nível fundamental. Caso contrário, as pessoas poderiam apenas compreendê-los após o avanço. Quero dizer, eles provavelmente ainda podem, mas pode estar faltando algum efeito que só pode aparecer quando você o compreende antes. Então, Shang percebeu algo. Como meu enorme sentido espiritual. Sim, se eu compreender o outro caminho agora, meu sentido do espírito provavelmente não crescerá, mas se eu tivesse outro antes de minha descoberta, provavelmente seria ainda maior. Agora, eu estou bastante certo. O poder do meu Impose aumentará quanto mais diferentes Imposes eu conhecer. Naquele momento, Shang teve que sorrir. Com certeza, o caminho que escolhi leva ao verdadeiro poder. Depois de pensar um pouco mais sobre seu futuro, Shang decidiu que era hora de continuar. Pela primeira vez em muito tempo, Shang deixou as cavernas. Ele explodiu no ar e disparou em direção ao sul. Enquanto Shang estava explodindo em direção ao sul no ar, ele notou algo. O paraíso do guerreiro sempre foi tão grande assim? Shang inspecionou a cidade por alguns segundos. Com certeza, cresceu. O Rios Paradise cresceu de 2 quilômetros de largura para quase 4 quilômetros de largura. A Academia Guerreira também cresceu muito. Ao mesmo tempo, Shang podia ver centenas de guerreiros do Commander Stage no Rios Paradise. Isso foi muito. Acho que estive fora por um tempo. No entanto, Shang não parou. Ele passou pelo canhão e alcançou a cratera, mas enquanto passava pela cratera, Shang teve que levantar uma sobrancelha. Uma equipe de 3 guerreiros Truipat Stage. Acho que a guerra não é mais tão perigosa quanto naquela época. Além disso, há até um Spirited no grupo. Parece que a fusão com o Spirit Spring Kingdom deu certo. Como Shang estava explodindo no ar uma grande altitude, as pessoas no fundo não o viram com seus sentidos espirituais. Eventualmente, Shang parou acima da segunda metade da cratera. Então, Shang fechou os olhos e ativou seu domínio da entropia. Era hora de alcançar o estágio inicial do caminho verdadeiro. Depois de um pouco de concentração, Shang puxou uma abominação do estágio Truipat para o mundo. Surpreendentemente, Shang notou que nenhuma abominação de estágio de soldado veio com ele. Claro, ainda havia 20 abominações de estágio de comandante e 400 abominações de estágio geral, mas não havia abominações de estágio de soldado. Shang teve que soltar um suspiro de alívio quando percebeu isso. 400 abominações de estágio geral ainda estavam bem, mas 8.000 abominações de estágio de soldado teriam sido ridículos.
Todas as abominações apareceram no ar perto de Shang, e Shang imediatamente consumiu a abominação do estágio do caminho verdadeiro que apareceu ao lado dele. Enquanto isso, as abominações restantes estavam caindo em direção ao chão. O grupo abaixo de Shang nem sabia que uma chuva de abominação logo chegaria em seu lugar. No entanto, Shang não estava preocupado. Ele apenas olhou para o sul. Um instante depois que as abominações apareceram, uma sombra escura à distância se moveu. E então, Uouron! Uma gigantesca tempestade de Mana varreu para o norte. Todas as abominações foram consumidas pelo Mana, e Shang foi arremessado para o norte com uma velocidade incrível. O grupo no chão também foi lançado para o norte. A enorme tempestade até jogou quase todas as feras e guerreiros do canhão ao redor. Algumas das espirais eternas até desabaram. Depois de voar por alguns quilômetros, Shang se endireitou novamente no ar com alguns blasts. No passado, Shang teria ficado apavorado com a possibilidade de uma besta da zona tentar matá-lo, mas não mais. Com a humanidade, Shang se sentia como um humano normal para as feras. A águia da tempestade matou as abominações e nem olhou para Shang ao fazê-lo. Em sua mente, havia matado todas as abominações. Shang não tinha com o que se preocupar. Mas, com certeza, o Stormeagle ainda parece incrivelmente poderoso, Shang pensou enquanto olhava para o sul. O Stormeagle lançou Shang para longe com um mero bater de asas a dezenas de quilômetros de distância. É meio estranho pensar que Helon é provavelmente ainda mais forte que o Stormeagle. De qualquer forma, devo alcançar o estágio do caminho verdadeiro inicial agora com a abominação que acabei de consumir. Sword Golf Magic. Capítulo 544. Shang voltou para as cavernas e se concentrou em seu corpo. Todos os guerreiros aumentaram seu nível apenas focando em seus corpos, mas Shang estava prestes a fazer mais. Seu corpo agora estava pronto para alcançar o próximo nível, mas Shang também se concentrou em pose. Normalmente, Shang não precisaria de mais do que alguns minutos para alcançar o próximo nível depois de absorver uma abominação, mas desta vez, Shang levou várias horas. Ele estava tentando seu melhor para conectar em pose com seu corpo durante o pequeno avanço. No entanto, isso não foi fácil. Em pose era como um conceito de nível 2. Algo que era necessário para alcançar o próximo reino, não apenas o próximo nível. No momento, Shang estava tentando criar um grande avanço quando estava apenas passando por um pequeno avanço, o que era impossível. O mundo decidiu que tipo de avanço alguém passou. Shang definitivamente não tinha poder nem mana para passar por outro grande avanço, o que deixou apenas um pequeno avanço. No entanto, um pequeno avanço foi apenas isso. Menor. Pequenos avanços não mudaram o corpo de forma fundamental. Eles eram apenas postos de controle no caminho de alguém para o próximo grande avanço. Mas Shang continuou tentando. Tinha que haver uma maneira de fazer isso funcionar. Depois de um dia tentando fazer isso funcionar, Shang conseguiu mudar um pouco seu pequeno avanço. Não era muito, mas Shang conseguiu invocar uma pequena tempestade de mana que foi absorvida em seu corpo. Aquela pequena tempestade de mana entrou no corpo de Shang, mas não tinha ideia do que deveria estar fazendo ali. Shang não estava passando por um grande avanço, e o mundo só tinha maneiras de ajudar as pessoas com seus grandes avanços. Depois de incomodar o mundo por tanto tempo, o mundo deu a ele um pouco de mana. E agora? Assim que Shang sentiu a pequena tempestade de mana, ele empurrou tudo em seus caminhos do mana e lançou um feitiço. Em apenas um momento, todo o mana começou a aumentar a densidade das paredes de seus caminhos de mana. Os caminhos de mana de Shang estavam se tornando mais difíceis. Que propósito isso tinha? Shang não tinha certeza. Claro, seus caminhos de mana eram mais robustos agora, mas isso não era realmente útil. Seus caminhos de mana já eram fortes o suficiente para resistir a tudo que Shang pudesse jogar neles. Não havia realmente uma diferença. Mas mesmo que não haja diferença agora, isso não significa que não haverá diferença no futuro, Shang pensou quando um pequeno brilho apareceu em seu olho direito.
Esta densidade aumentada de meus caminhos de mana pode não fazer diferença agora, mas se eu tiver mais mana do que meus caminhos de mana podem suportar, isso vai valer a pena. A essa altura, Shang havia alcançado o estágio inicial do caminho verdadeiro. Meu corpo é apenas cerca de 40% tão poderoso quanto o corpo de uma fera, e o máximo que posso forçá-lo é 50% agora, mas eu já sabia que isso aconteceria. Na verdade, não importa. Mesmo com um corpo mais fraco em relação às feras do meu nível, minha força de batalha ainda é mais forte do que com minha antiga estrutura de caminho de mana. Shang se levantou e se concentrou em seu corpo. Preciso esperar cerca de 3 dias antes de poder absorver outra abominação. Parece que a digestão das abominações não demora mais. Supondo que eu absorva uma abominação a cada 5 dias, talvez precise de apenas 1 ano para absorver o suficiente para atingir o pico do meu nível atual. Acho que devo me concentrar em atingir o pico do meu nível atual primeiro. Interromper meu treinamento a cada 3 ou 5 dias seria muito chato. Então, Shang olhou para o norte, embora ainda estivesse dentro das cavernas. Eu me pergunto o que mudou no mundo. Eu me pergunto quanto tempo se passou. Shang pegou seu cristal de comunicação e olhou para ele. Ninguém o havia chamado durante seu treinamento. Acho que devo visitar Gerald. Então, Shang deixou as cavernas e voou para o céu. Curiosamente, a velocidade de Shang era bastante impressionante agora. Como Shang tinha muito menos mana economizada em seus músculos, seu corpo estava mais fraco, mas isso também significava que seu corpo estava mais leve. No entanto, ele ainda tinha a mesma quantidade de mana dentro de seu corpo quando tudo foi montado. Isso significava que as explosões de Shang não haviam sido enfraquecidas enquanto seu corpo se tornava mais leve. Isso tornou bastante rápido enquanto usava apenas blasts para se mover. No começo, Shang não esperava que mudar sua estrutura de caminho de mana mudaria tantas coisas diferentes. Shang voou pelo ar com uma velocidade impressionante. Enquanto voava, Shang olhou para o reino da tempestade abaixo dele. Tanta coisa havia mudado. Surgiram novas cidades, novas vilas e novas aldeias. Havia até muitos spiriters e novas regiões selvagens. Shang podia até ver bestas completamente novas. E então, Shang viu algo interessante. Ele viu um par de guerreiros, e um deles estava no estágio Lat-Truipat. Um guerreiro Lat-Truipat, estágio que não está nem perto da linha de frente. Parece que as coisas se acalmaram bastante. Então, Shang notou outra coisa. Acho que é o emblema de um duque, certo? Shang pensou ao ver um emblema no peito do guerreiro. Parece que eu não sou mais o único duque guerreiro. Isso também explicaria por que alguém com seu poder não está na linha de frente. Eventualmente, Shang chegou às zonas Kitundere. Espere, ainda é chamado de zonas Kitundere? Quero dizer, geral deveria ser o rei agora, certo? Ainda é chamado de reinos Kitundere? Quando Shang estava chegando perto das zonas Kitundere, ele viu alguns guerreiros Truipat Stage, Igmage e os Spiriters realmente poderosos parados nas fronteiras da zona. Como são chamados os espíritos do quarto reino? Altos espíritos. Bang. De repente, Shang atingiu algo como uma parede. Um pouco de sangue apareceu na boca de Shang, mas todos os ferimentos cicatrizaram em um instante. Shang mal conseguia compreender a situação atual, não por causa da dor, mas por causa do choque e surpresa. De onde surgiu de repente uma parede? Ainda mais, o que uma parede estava fazendo 10 quilômetros no ar. Depois disso, Shang viu as pessoas na fronteira das zonas Kitundere olharem para cima com olhares hostis. Se identifique. O líder gritou com uma voz agressiva. Seu sentido espiritual não conseguiu alcançar Shang, mas o líder podia ver Shang com seus olhos. Shang esfregou o rosto enquanto olhava para a área à sua frente. Não havia nada. Então, Shang estendeu a mão. Uau! Uma barreira apareceu na frente de Shang. HMPH, acho que isso faz sentido. Ter tantos guerreiros passando pelo seu castelo provavelmente é irritante. Mesmo para Gerald. Então, Shang olhou para as pessoas na fronteira,
que estavam prestes a pular em suas armas e voar até ele. Estou descendo, Shang transmitiu a eles. Eu não sabia que havia uma barreira aqui. No entanto, o grupo não se acalmou. Eu disse para se identificar. O líder gritou. Shang apenas franziu as sobrancelhas quando caiu no chão. Meu nome é Duke Sword, Shang transmitiu enquanto aterrissava a cerca de 1 quilômetro de distância deles. Eu queria visitar Gerald. O líder franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Shang. Que negócios você tem com o pai? Sword Golf Magic. Capítulo 545. Shang queria responder, mas antes que pudesse, piscou algumas vezes em confusão. Então, ele olhou para o homem com quem estava falando mais de perto. Ele parecia ter 20 e poucos anos e era um alto mago inicial. Ele tinha cabelo azul claro e parecia bastante musculoso para um mago. Depois que Shang olhou para ele um pouco, ele percebeu que o homem realmente se parecia bastante com Gerald. Você é filho de Gerald? Shang perguntou, quase incapaz de acreditar. Sim, eu sou o príncipe George. Estou perguntando de novo, por que você deseja falar com meu pai? Príncipe George respondeu. Príncipe George. Shang repetiu com surpresa. Era mais do que óbvio de quem Gerald batizou seu filho. Não existe um príncipe Shang, existe? Shang perguntou. Pare com essas perguntas irrelevantes. O príncipe George gritou com autoridade. Você foi encontrado voando acima de uma zona de exclusão aérea. O fato de eu não estar pedindo sua prisão já é uma gentileza de minha parte. Não quero retratar essa gentileza. Em circunstâncias normais, Shang poderia revidar com um comentário passivo-agressivo, mas ainda estava perplexo por estar conversando com o filho de Gerald. Bem, eu queria que isso fosse uma surpresa, Shang disse enquanto pegava um cristal de comunicação. Mas parece que tenho que entrar em contato com ele da maneira chata. Então, Shang contatou Gerald. Gerald não aceitou o pedido de seu cristal de comunicação por um bom tempo. Gerald estava conversando com Sylvie enquanto descansava dentro do castelo. Isso foi até que seu cristal de comunicação tocou. Gerald tirou com facilidade e sentiu a aura da pessoa que queria entrar em contato com ele. Então, suas sobrancelhas franziram. Ele não reconheceu aquela aura. Mas parecia familiar. Ele já havia sentido aquela aura antes. Mas onde? Mesmo depois de 2 segundos, Gerald ainda não conseguia dizer a quem pertencia aquela aura e decidiu atender. Sim. Ei, Gerald? E então, os olhos de Gerald se arregalaram. Ele reconheceu aquela voz em um instante. Memórias distantes inundaram sua mente quando a guerra civil de muito tempo atrás reapareceu dentro de sua mente. Então, a expressão de Gerald se transformou em preocupação e um pouco de preocupação. Ao lado, Sylvia percebeu que algo não estava certo com Gerald. Sua aura mudou de repente. O que está acontecendo, querida? Sylvia perguntou. Gerald não respondeu imediatamente. Olá? Shang repetiu depois que Gerald não respondeu. Sim, Shang. Gerald respondeu sem jeito. Sim, oi, George II não está me deixando entrar nas zonas Kitunder, Shang disse. As zonas Kitunder? Gerald repetiu confuso. Oh, a zona de tempestade. Certo, me dê um segundo. Então, a conexão foi cortada e Shang apenas olhou para seu cristal de comunicação com as sobrancelhas franzidas. Tudo bem, isso é o suficiente. Príncipe George gritou. Essa pessoa o ignorou todo esse tempo depois que ele teve a gentileza de não prendê-lo. Seu cristal de comunicação vai tocar em breve, Shang apenas respondeu. O príncipe George cerrou os dentes. E então, seu cristal de comunicação tocou. O príncipe George ficou bastante surpreso com a previsão de Shang. Quando sentiu a aura vinda de seu cristal de comunicação, seus olhos se arregalaram. Pai? Perguntou o príncipe George. Shang observou o príncipe George permanecer em silêncio por vários segundos, provavelmente ouvindo Gerald. Depois que o príncipe George guardou seu cristal de comunicação, ele olhou para Shang com uma expressão complexa. Você é o conselheiro Espada? Ele perguntou em estado de choque. Pelo que me lembro, eu era o Duque Espada,
Shang respondeu. Acho que meu título mudou durante minha ausência. O príncipe George olhou para Shang com uma expressão complexa por vários segundos. Sabe, papai e mamãe nos contaram muito sobre você, disse o príncipe George. Nós? Shang perguntou. Eu acho que geral tem mais de um filho agora. Quem é sua mãe? É a Sylvia. Nossa mãe é Sylvia Eternal Frost. Sim, disse o príncipe George. Shang olhou um pouco para a zona de tempestade. Ela realmente fez isso, disse ele. Espada conselheira, eu me chame de Shang. Shang interrompeu. Não gosto de títulos. Tudo bem, Shang, disse o príncipe George. Eu só queria dizer que sou muito grato por suas contribuições na guerra civil naquela época. Sem você, provavelmente eu não existiria. Espere, este é o conselheiro Sword. Uma das outras pessoas disse ao lado do príncipe George. Eles só chegaram à conclusão agora. Afinal, Shang era basicamente uma lenda. Sim, este é o conselheiro Sword, disse o príncipe George com um aceno de cabeça. Papai acabou de confirmar. Os outros quase não acreditaram. Shang não tinha certeza de como deveria responder a esses olhares impressionados. Nada a agradecer, disse Shang ao príncipe George. Lutei contra os magos também por minha própria liberdade. Além disso, Gerald é o amigo mais próximo e provavelmente o único que tenho. É natural para mim ajudar. Por alguma razão, quando o príncipe George ouviu isso, sua expressão ficou ainda mais complexa. Vou desativar a barreira mágica, príncipe George disse enquanto se virava para a barreira. Por favor, me dê um segundo. Enquanto o príncipe George estava abrindo a barreira mágica, Shang apenas olhou para ele. Há quanto tempo venho treinando isoladamente? O príncipe George olhou para Shang, ainda com essa expressão estranhamente complexa em seu rosto. Era como se houvesse algo que o preocupasse. Quando você foi para o isolamento? Perguntou o príncipe George. Cerca de 3 meses após o fim da guerra civil. O príncipe George parou por um segundo e se virou para Shang. Você está isolado há tanto tempo? Ele perguntou em estado de choque. Shang assentiu. Tenho estado totalmente focado no meu treino. Isso foi difícil para o príncipe George entender. Como alguém pode treinar por tanto tempo? Nasci cerca de 8 anos após o fim da guerra civil, disse o príncipe George. Eu acabei de completar 67 anos este ano. O olho direito de Shang se arregalou. 75 anos? Shang perguntou. O príncipe George assentiu. Estou isolado há 75 anos. Shang apenas olhou para frente por um tempo com uma expressão complexa. Isso significa que tenho 160 anos ou mais. Recriar minha estrutura de caminho de mana demorou tanto. Shang falou consigo mesmo. Shang esperava que ele ficasse isolado por 30, no máximo 40 anos. Ele nunca esperaria ficar isolado por 75 anos. Não é de admirar que tantas coisas tenham mudado. Quando Shang saiu, o turno de geral tinha acabado de começar. E agora, estava quase no fim. Tanto tempo perdido. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.